essa inserção dessas opiniões. E dentro do estado do Pará, que a gente tem, e é muito forte, principalmente, esse eu acho que posso até dar um nome, porque ele é bem tradicional, por um economista na área, que é o Lúcio Fábio Pinto, né? Então, ele tem essa característica justamente por trazer a sua opinião bem forte em suas matérias, né? Então, assim, mas quanto mais imparcial, melhor. Vamos lá, professora Fabi, tem mais aí? Tem sim, tem muitas perguntas aqui interessantes. Estou selecionando aqui, que tá difícil. Deixa eu ver. Como vocês se preparam para estar em frente à câmera? Foi a Arina que perguntou. Frente à câmera. Olha, esse negócio da frente à câmera, misericórdia. Tá? Na frente da câmera, gente, não tem... A gente, dentro da faculdade, a gente tem várias disciplinas que, na verdade, pelo menos na minha, a gente teve 4, tá? Que foi técnicas de rádio e TV. Então, nesse momento, é onde a professora vai nos preparar em prática, porque é prática, não tem como, de como a gente deve se comportar, de qual é a roupa que a gente vai trabalhar. Eu vou colocar aqui para vocês, só para a gente ter uma ideia, né, de como é feita essa atividade. Na verdade, é mais o resultado. Porque a gente fala assim, eu sou tímido, eu não gosto de TV, eu não gosto de ficar na frente da câmera, mas amo ficar fazendo selfie, né? Amo ficar fazendo selfie. Então, assim, lógico, que no início a gente tem, assim, dá aquele alongamento na barriga, né? Quer ir no banheiro 24 horas, enfim, dá aquele processo nervoso porque é o primeiro momento, né? Por exemplo, eu acho que quando é algo novo, né? A gente sente um pouco de medo. Então, assim, nosso treinamento é atividade prática para a TV constantemente. Não tem como a gente não trabalhar essas atividades. A Arina está perguntando, em meio à pandemia, em meio a tanto fake news, como saber se a informação ela é verdadeira? Como a informação é verdadeira? Pois é. Isso a gente deve... Eu acho que, assim, o fake news ele surge aí para a gente de um modo bem forte, né? Enfatiza o jornalismo, e para a gente saber que essa informação é verdadeira, é justamente a fonte. Da onde está vindo essa informação? Se, por exemplo, eu mando uma mensagem pelo WhatsApp para a Radassa, de repente, vai ver que eu encaminhei de alguém, não aparece a fonte. Né? De repente, já acharam a vacina, estão aplicando a vacina lá na esquina de casa. Né? Eu não posso acreditar. Ele pode me atenar. Legal, chegou essa informação. Mas, de repente, eu posso ir no Google, jogar lá, realmente, olha, estão dando a vacina na esquina de casa? Né? Joga no Google, faz a pesquisa. É essa pesquisa. Mas daí vai aparecer outras fontes. Mas quem são as fontes confiáveis? Aí a gente vai estabelecer. Eu tenho aí a TV Liberal, eu tenho a Globo, eu tenho a UOL, eu tenho a Folha de São Paulo, eu tenho... Enfim, eu tenho fontes de peso que já se formaram. Confiáveis, né? Exatamente. Então, assim, eu não posso sair acreditando em tudo. Eu posso desconfiar, mas eu tenho que ligar a minha anteninha, né, e ficar atento aí, justamente por causa não causar o fake news. A Laine está perguntando como você vê a sua profissão nesses tempos, né, que nós estamos vivendo, nesses tempos de pandemia, e em relação ao governo também, tudo que tem acontecido nesses últimos dias para cá, que foram muitas coisas que movimentaram o mundo. Sim, sim. Eu acredito assim, o jornalismo, ele entrou em tona com a pandemia, ou seja, ele ganhou destaque, né, justamente nesse momento onde eu digo que é uma crise que nós vivemos, que é a pandemia, mas o jornalismo pegou e fez a sua parte, que foi de informar, de manter essas informações o quanto mais transparente possível, né? Embora haja alguns fake news durante esse meio do caminho, mas a gente tenta deixar mais transparente. Sim,
Estamos tendo dificuldade, sim, em relação ao relacionamento com o governo brasileiro, né? Embora aí, independente do partido, tá, gente? Isso daí só para a gente não criar briga, tá? Mas eu acho que é independente do partido, essa forma de relação com o governo, ele devia estar muito bem mais alinhavado nesse momento, ele devia estar bem junto, né, trabalhando junto, para poder, então, auxiliar de alguma forma no desenvolvimento ou até mesmo na questão do fique em casa, né? Porque percebe-se que tem dois momentos. Eu tenho a televisão, eu tenho outras atividades, eu tenho os meios de comunicação falando, fique em casa. Mas eu tenho o meu representante, né, falando, olha, vão para a rua. Só que daí eu tenho um peso, né, de como eu vou trabalhar, então, essa imagem, que é também o papel do profissional de jornalismo. O papel do jornalista quanto do governo, lembra que esse jornalista também é inserido para trabalhar com o governo, para trabalhar com o presidente, em contra-ataque, digamos assim, eu tenho os outros jornalistas que estão em busca dessa informação, né? Então, eu tenho um que tem que trabalhar, eu acho que esse, coitado, eu não queria ser esse aqui, esse está trabalhando mais do que está fora, né? De quem vai trabalhar essa informação, né? E os outros em massa que vai trabalhar o Fique em Casa. Então, assim, eu acho que é um momento da gente se unir, embora isso não aconteça, então é um momento desafiador que a gente tem, tá passando. A gente tem aí brigas, né? Jornalistas sendo violentados, ou defamados em relação à produção da informação, justamente por não acreditarem, digamos, aí nessa credibilidade, porque pense que eu tenho qualquer mecanismo de meios de comunicação como forte estimuladores da opinião pública, então tudo que sai na mídia, ela se forma e ela se solidifica, e isso é inevitável. Quando nós trabalhamos, ou até mesmo para o jornalista, digamos, só para a gente puxar da política para indo um pouquinho para o jornalismo de moda, para vocês verem que não muda a área, mas a ideia ela é a mesma. Por exemplo, quando sai sei lá, sai um vestido rosa na TV, né? As meninas acham bonito, não sei o quê. Embora tenha aí uma parte do marketing, uma parte da publicidade, mas tem o serviço do jornalista em trabalhar aquela informação junto com o publicitário, justamente para trazer que é importante vocês comprarem o vestido rosa que é da Paola, né? Ou que é da, enfim, da atriz que vocês mais gostam. E isso são mecanismos, são estruturas que a gente vai compreender de como trabalhar entendendo o outro. Aí eu lembro que eu falei para vocês, esse entender o outro eu tenho que ter uma disciplina de antropologia, de sociologia, porque eu começo a aprender a sociedade, começo então a fazer esse mecanismo de como essa informação vai atingir os outros grupos. Só para eu situar a galera, Douglas, é basicamente similar ao que a gente vê também na Faculdade de Publicidade e Propaganda, porque a gente está falando do curso de comunicação social, pessoal. Exato. Então, quem assistiu o Summit de Publicidade, vocês já podem ficar ligados aí que é a mesma vertente. Tem muitas dúvidas surgindo, mas qual área eu posso me especializar dentro do jornalismo? Não tem uma especialização, você precisa ver qual área você vai se identificar, e aí dentro da faculdade você já consegue ter, né, esse feeling do que você mais vai gostar de fazer, se vai ser escrever a matéria, ou se vai ser apresentar na frente da câmera. Tem muita gente perguntando, eu preciso mesmo ir para frente da câmera? Não é necessário ir para frente da câmera, não é obrigatório. Não. Eu, por exemplo, tá vendo aqui a pessoa que não é um William Bonner. A pessoa não tem uma voz, né, aquela voz assim de regionalista, mas ele fica nos bastidores, ele escreve, ele dá aula, certo? Então, cada um tem a sua afinidade, né? As diversas ramificações da habilitação de comunicação, né? A gente tem o jornalista, tem a rádio e TV, tem a publicidade, tem o multimídia, tem o relações públicas, enfim, tem o marketing ele tá ali no meio campo, embora ele seja mais, né, uma área neutra, mas ele caminha ali da área também, é o primo, né, digamos assim. Então, assim,
O que muda são algumas disciplinas, porque a essência, a raiz, ela é a mesma, né? Só que é realmente as vertentes, né? Que você vai escolher. Exatamente. A Arina está perguntando se o jornalista pode criar matérias, por exemplo, por conta própria, fora da emissora, ou apresentar apenas o que a emissora quer. Por exemplo, eu gosto de tal assunto, eu posso apresentar uma matéria sobre isso? Pode sim. E aí a gente entra na questão do jornalismo, do jornalista amador, ou a gente chama também de mídia ninja, né? Que são esses jornalistas que não estão inseridos dentro de uma emissora, mas eles são produtores de conteúdo e têm uma certa credibilidade dentro do mercado. Obviamente, quando nós iniciamos, né, dentro desse universo, a gente não tem tanta credibilidade nessas nossas informações. Aí, só que com o passar do tempo, aí a gente começa, então, a adquirir, uma vez que eu não tenho, então, uma mídia me dando suporte, me emprestando o nome. Né? Por exemplo, a gente tem o Evaristo. O Evaristo, ele teve um percurso aí dentro de uma mídia, formou o nome dele e depois saiu. Então ficou mais fácil. Agora, tudo que ele publica, tudo que ele transforma, ele tem uma credibilidade, porque ele ainda é, querendo ou não, né, o Evaristo, jornalista da Globo, né? Embora ele não esteja mais aí inserido. Só para a gente ter. Pode falar. A Arina está perguntando qual a sensação de, em meio a uma pandemia, sair para a rua, investigar, apresentar matérias. Eu acho que não é o teu foco fazer jornalismo externo, mas eu acho que tu tem colegas que devem estar vivendo esse momento, então acho que pode contar para a gente um pouquinho como está essa sensação, né? Acho que assim, são dois momentos, né, que eles relatam. Um momento, primeiro, é de preocupação, né, e o outro momento porque é o trabalho. Dentro da ética do jornalismo, a gente tem essa preocupação em que estabelecer e garantir informação de qualidade conforme a sociedade ela necessita. E, por outro lado, eu tenho, então, a empresa, né, me colocando ali em prática. Só que o fato dela me colocar em prática não quer dizer que é um colocar em prática onde eu vou para campo e vou desprotegido, né? Eu vejo que a empresa ela me dá suporte, né? Assim como a gente teve 2 ou 3 jornalistas, né, da Liberal que teve o Covid, mas teve o suporte. A gente tem a preocupação. Eu acho que todos nós estamos suspensos a qualquer momento, né, a adquirir o corona, né? Por mais que a gente cuide, por mais que se a gente der só uma vírgula, a gente já está na linha, né, da doença. Mas é um momento delicado para todas as áreas, principalmente não só o professor, o médico, o pessoal da padaria, estão todo mundo mais delicados no modo de trabalhar. Então, acho que assim, é você trabalhar com dedicação, mas ao mesmo tempo um pouquinho com medo, né, do momento. Como eu falei para vocês, eu acho que daí, só para a gente dar essa volta, né, eu vou trazer para vocês só para a gente entender que, por exemplo, a gente tem a TV Unama, que eu vou trazer, que ela está mais publicitada, que é uma TV da Universidade da Amazônia, que ela trabalha o quê? Né, a área de jornalismo, só que são os alunos que produzem. Então, a gente percebe em alguns momentos, eu não sei se vai sair o som, Radassa, mas só para a gente ver, ele é bem... Por exemplo... Não, tá sem o som. Vamos... Pode colocar o som se quiser. Tenta aumentar aí para a gente ouvir. Por exemplo, a gente tem o Christian. O Christian, ele é um aluno. Então, a gente percebe... Estou ouvindo agora. Festival do Chocolate. Evento contou com uma vasta programação de palestras e exposições sobre a cadeia produtiva do chocolate na Amazônia.
chocolate é sempre um assunto delicioso. Então, quando fala em frutas amazônicas, a gente pensa no cupuaçu, a gente pensa no açaí, mas o cacau, ele tem uma relevância econômica muito importante. Então, se a gente entender melhor a produção, a transformação desse cacau em chocolate, a gente também está criando oportunidades de negócios melhores para produtores do estado. E nesse momento, o Pará se torna um dos maiores produtores de cacau no Brasil. Então, fazer um festival de chocolate é mostrar a importância dessa produção, do valor econômico que agrega toda a nossa produção local. A integração acadêmica ela ajuda a desenvolver material técnico-científico, a desenvolver os nossos alunos, acima de tudo, divulgar a produção do cacau no Pará e o chocolate na Amazônia. Eu gosto muito da ideia da personificação de algo que é abstrato, de alguma figura do tipo. Então, a minha proposta para as duas obras foi exatamente essa, de trazer o que seria o cacau personificado em pessoa. Então, eu trouxe uma versão tanto feminina quanto masculina em cada uma das obras. É a minha primeira vez e eu nunca fiz assim sobre um tema, um assunto específico. Então, foi uma surpresa. E eu acho isso importante porque a arte também não é muito valorizada e é muito difícil também ter outros meios, assim, além, claro, da internet, de expor isso. Foi muito bacana a gente ter a oportunidade de participar do Festival da Exposição. O processo criativo foi uma coisa que a gente até aprende isso no curso, mas eu nunca tinha exposto os meus trabalhos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Nosso trabalho é legal e a gente gosta do que a gente faz. O Nama Belém dá as boas-vindas aos novos calouros. O momento foi de alegria e ansiedade para o início das aulas na universidade. Aí só para a gente antes de dar continuidade, só para a gente perceber, e a gente percebe claramente porque o ritmo, né, são matérias que são produzidas por estudantes, então tem o processo da produção, tem o processo da apresentação, das técnicas de como apresentar, de como falar frente às câmeras, né? Você pode ver que ali a linha ele está um pouquinho mais travadinho, mais duro, né? Então, conforme vocês vão vendo os vídeos, né, vocês vão percebendo a evolução desse aluno. Porque, como eu falei para vocês, isso aqui é a questão de prática. Não tem como a gente não vivenciar, principalmente a TV, em termos de prática. Quer ver? Eu acho que é sensacional quando a gente vai para o laboratório de rádio, o pessoal que não gosta de aparecer, mas que gosta de falar, né? Eu acho que ali a gente é um momento que a gente se abre um pouquinho, justamente porque é permitido a gente trabalhar a nossa voz, a gente pode brincar com a voz, né? Faz uma voz mais fina, faz uma voz mais grossa, justamente porque quando a gente vai fazer alguma chamada, né, ou algum esporte, a gente precisa dessa variação, e ali é o momento que a gente se solta. Eu sou tímido na frente da câmera, mas coloca o microfone que acaba, né, fica um pouquinho melhor, fica até melhor Eu já ia dizer que saudade da UNAMA, e para quem não sabe, eu fiz estágio na rádio UNAMA. Eu não fiz estágio na TV UNAMA, mas fiz na rádio UNAMA. E realmente era o que eu fazia. Eu fazia alguns spots, gravava alguns spots, que alguns comerciaizinhos, e depois eu fui apresentadora de um programa junto com 2 radialistas lá da Rádio UNAMA, com a Bebel Chaves e com o Storni na época. E foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência que me ajudou demais a desenvolver a questão da comunicação e de falar. E vocês sabem que eu sou falante pra caramba. Quem me conhece aqui já sabe como eu sou. Eu acho que no momento da faculdade, eu acho que isso você também passou pela UNAMA, principalmente na área da rádio, né? Porque a gente não fica muito dependente do professor, né? Por exemplo, você deve ter pegado o Babalu, por exemplo, né? Então, assim, embora a gente tenha um professor da faculdade, né, que dá as técnicas, né, que dá a teoria, mas quando a gente vai de repente para a rádio, já tem o que é mais prático, né? Então a gente já tem outras dicas, outros movimentos, né? Tanto na parte da editoração do próprio rádio, do próprio spot, quanto na produção,
na fala, e isso passa através de várias áreas. E, sobretudo, o pessoal que gosta de fotografia, né? Eu não gosto de falar, eu não gosto de aparecer, mas eu gosto de fazer selfie, né? Então, a gente vai para o laboratório de fotografia. Bora trabalhar aí, né? De como vai ser feita a composição, como vai ser feita a luz, principalmente o pessoal da revista, que vai trabalhar, de repente, com moda, ou que vai trabalhar com venda de produtos mesmo. A venda de produtos, gente, está muito ligada à questão da fotografia. Quando o produto está na frente de vocês via online, tirando que seja caseiro, mas de repente ele está inserido dentro de uma Amazon, ele está inserido numa Americanas da vida, enfim, não é só o produto, mas tem toda a preocupação de qual é a luz, qual é o enquadramento, qual a melhor posição daquele objeto para seduzir o cliente. Então, isso também o jornalismo é um pincel do jornalismo, né? Que acaba E é engraçado e é legal também explicar para a galera que na época que eu trabalhei na Rádio Nama, eu estava lá estagiando como produtora, eu via os meninos do jornalismo assim muito livres para fazerem as reportagens, para fazerem as pautas. Então, na faculdade, a gente tem essa liberdade, né, de criar e trazer conteúdo novo. Então, eles eram muito livres para isso, para gravar as próprias reportagens, mas também pesquisavam muito. Era pesquisa o dia inteiro para saber o que estava rolando, para trazer para os ouvintes da rádio. Sim, sim. É isso que eu acho que é o chavão, né, do jornalismo. É essa necessidade, essa preocupação na qualidade informacional, de trazer essa qualidade, essa preocupação de fazer a avalia, né, para não causar justamente a questão do fake news. Exato. A Ju está perguntando se o jornalista precisa entender sobre fotografia. Ele precisa ter uma noção básica. Embora ele não vá trabalhar diretamente, tá, com fotografia, mas ele precisa saber por que ele precisa saber? Por exemplo, quem é jornalista imagina, eu quero atuar como jornalista internacional, né? Pensa assim, eu vou trabalhar sozinho, né? Porque eu vou ter que fazer a produção, vou ter que fazer a foto, eu vou ter que fazer o vídeo, eu vou ter que fazer a editoração, eu vou ter que fazer tudo, encaminhar para a emissora. Então, a gente tem que ter essa noção. É multisserviço, o jornalista é multisserviço. Então, a gente sabe um pouquinho de cada ferramenta para poder nos auxiliar no desenvolvimento das matérias. Né? Ah, mas eu não suporto fotografia. Legal, não suporta, mas eu tenho que saber pelo menos clicar ali e pensar na luz, qual a melhor imagem para poder, então, desenvolver meu trabalho. Precisa entender, né, um pouquinho para saber o que vai colocar. Então, e tem essa matéria na faculdade de jornalismo? Tem fotografia? Tem matéria de fotografia. E junto com matéria de fotografia tem normalmente é fotografia 1 e fotografia 2, que no primeiro momento, então, a gente tem a questão da pré-produção, de como pensar a luz, enquadramento, a configuração da câmera, que daí dentro da faculdade a gente trabalha com câmeras profissionais, né, que é um pouquinho diferente do dia a dia nosso, tem algumas configurações. E depois a gente começa a pensar na maquiagem, porque não é só bater, né, a foto, a gente tem que pensar na maquiagem, como a gente vai apresentar. E isso não está fechado apenas às mulheres ou às meninas. Os homens também têm uma técnica, né, de maquiagem. Né? Vocês estão pensando que o William Bonner aparece bonitinho com a pele de 15 anos dele lá? Não, porque ele passa o blush, ele passa, né? Só que daí já é mais... Tá vendo, meninos? Olha aí, fica a dica. Tem maquiagem para estar na frente da câmera também. Ele não fica com essa cara aqui de pupunha, né? Na frente da câmera, porque é justamente porque há um processo de maquiagem por trás também. Então, quem acompanha também os apresentadores da TV Liberal, vocês vão perceber que eles postam a foto, né, na timeline lá, se maquiando, se preparando, porque é um rito. A gente precisa, na verdade, né, estar apresentável, né? E como a gente está no momento das câmeras Full HD, né, que aparece até os poros, né, aparecem as imperfeições. Tudo. A gente tem que pensar que o meio de comunicação ele vive praticamente da imagem, né?
se eu não sou aquele Janequine na vida, se eu não sou uma Fátima Bernardes da vida, né? Ou se eu não sou uma Malu aí da vida, né? Eu preciso, então, trabalhar. Ah, quer dizer que eu tenho que ser aquele modelo, né, para trabalhar na TV? Não, mas para quem quer apresentar, para quem quer, né, ficar de frente com a câmera, aí vai precisar, assim, de ter mais ou menos esses dotes, né? Mas que isso não Cuidar mais da impede. imagem, né? Exatamente. E isso a gente também tem também a disciplina de marketing, marketing pessoal, né? A gente tem uma disciplina, lógico que é logo no primeiro semestre, tem uma disciplina que chama marketing pessoal, que é justamente para trabalhar esse viés, essa preocupação de como nós vamos se apresentar, porque não está inserido só no contexto de mídia, tá, gente? Quando vocês vão fazer uma entrevista aí, de repente, numa empresa ou em um outro segmento, a imagem é o que vai mandar. Não importa que você tenha lá 50 diplomas, mas se você me aparece numa entrevista todo bonitinho e o outro aparece todo, né, largado, então provavelmente há uma diferença, há uma preocupação aí. Douglas, a Kátia Maria no Facebook, que a gente está ao vivo também no Facebook, ela está perguntando qual que é o trabalho de montar uma pauta. A pauta é aquilo que o jornalista vai apresentar, a informação que o jornalista vai apresentar para a gente. Então, tem questão de pesquisar muito sobre a notícia primeiro, a questão da fonte, como é que consegue a notícia em primeira mão. Ela está perguntando um pouquinho sobre isso. A pauta nada mais é que uma redação. Não tem como fugir. Porque primeiro, para a gente construir uma pauta jornalística, a gente tem que definir um tema, né? Normalmente esse tema ele já vem aí, se é dentro de uma empresa, ele já vem aí estabelecido, né? Que vocês vão entrevistar, por exemplo, lá o Cupuaçu, né? Sobre chocolate de Cupuaçu. Ok, esse é o nosso tema. E a gente então vai pensar aí qual o nosso contexto, qual é o assunto, e quem vai ser encaminhado, né? Ou seja, quem eu vou entrevistar. Então eu tenho que pesquisar. Se eu vou falar sobre chocolate de Cupuaçu e eu não sei, eu vou ter que pesquisar. Porque eu não tenho como escrever algo que eu não conheço, falar sobre algo que eu não conheço. E daí, quem nesse meio, embora eu já tenha lido ali, né? Eu já fiz a pesquisa, eu já estou começando a entender, eu já tenho algumas perguntas, já tenho algumas dúvidas, mas e daí? Com quem eu vou falar? Né? Eu tenho que ter uma fonte, só que eu tenho que ter uma fonte segura. Eu posso falar com o tio da esquina? Eu não posso falar com o tio da esquina sobre esse assunto. E quem é a pessoa, então, de nome, ou que pelo menos tem uma credibilidade em relação a esse assunto, né? Então, a gente começa a ir atrás dessa pessoa e começa a fazer essa construção da pauta. A pauta ela se forma através das perguntas básicas, né? Aonde vai acontecer, quando vai acontecer, que dia aconteceu, quem é que vai estar envolvido. Então, assim, essas perguntas, essa deve ser respondida naturalmente. E as outras, elas vão surgindo nesse bate-papo, nessa conversa e no seu interesse ali, conforme o editorial. O editorial, gente, só para quem não conhece, é ele que mais ou menos vai fazer a direção aí do que ele pretende, ou que objetivo ele pretende sobre aquela matéria. E aí, se a gente consegue perceber, só para a gente fazer uma diferença aqui, eu acho que quem acompanha o jornalismo, a gente tem o RBA e a Liberal, confere? Ok. Só que o que acontece? Às vezes uma matéria que sai na RBA pode ser a mesma, só que na Liberal ela te dá uma outra visão. Então é isso que às vezes não bate, entendeu? E esse não bater é justamente que está atrelado à pauta, o objetivo da pauta. Ei, Douglas, deixa eu te perguntar, o pessoal está bem curioso aqui para saber quais os lugares que tu já trabalhou, conhecer um pouquinho mais de ti, então fala um pouquinho mais aí da tua experiência. Tá, ok. Galerinha, enquanto área propriamente dito vamos supor, da TV, eu não fui tão praticante assim. Tá? A minha experiência também quanto a essa área, ela foi também na faculdade, principalmente na área de rádio, junto com o Babalu. Né? Então, a minha experiência é um pouquinho mais dentro da rádio. Mas, de certa forma, eu sou mais acadêmico.
né? Na verdade, eu saí da faculdade já pensando, eu quero dar aula, né? Então, as minhas atividades é na formação desses profissionais, né? Tanto na verdade, eu digo que eu sou multiprofissional, porque eu dou aula para ciências contábeis, dou aula para comunicação, dou aula para administração. Então, vocês estão verificando que as habilidades, a formação do jornalista, ele é bem multi, né? Onde a gente consegue trabalhar. Mas, de forma aqui em Belém, eu trabalhei no CCA Belém, trabalhei na área de marketing do CCA Belém. Trabalhei, aí eu já não trabalhei mais em Belém, mas eu já trabalhei em Curitiba, né? Eu fiz uma questão de ponte aérea aí, mas eu também trabalhei na área de gestão hospitalar, mas trabalhando também com a área de marketing. Então, tipo, embora eu seja jornalista, né? Eu tenho também mais 2 habilitações por trás. Então, eu consigo fazer aí Várias coisas. É bem parecido com a minha vida. Embora eu seja publicitária, eu sou coordenadora de ensino, eu sou professora, eu sou multitarefa. É quase também. E é muito legal que a nossa área de comunicação social, ela permite isso, né? A gente ser multi. Eu acho isso sensacional. Deixa eu ver o que mais que está rolando aqui. Se você não fosse jornalista, qual outra profissão você escolheria? Vixe Maria, essa eu acho, na verdade, né, a gente entra na questão do gosto, a gente tem as nossas habilidades. Eu acho que uma que eu poderia voltar a fazer aí seria educação física ou nutrição. Eu acho que uma que está ali dentro do ramo, assim, e a gente consegue aproveitar, né? Por exemplo, na área de jornalismo, eu vou fazer educação física. Então, o que educação física pode agregar para mim, quanto no campo do jornalismo? De repente, pode ser para entender melhor o jogo de futebol, né? Eu não entendo, por exemplo, né? Então, eu fazer uma área de educação física, eu consigo melhorar a minha matéria, embora não seja essa a proposta, mas, né? Eu acabo, então, aproveitando, explorando as habilidades, né? A mesma coisa. O que tem a ver nutrição, né, com jornalismo? Mas a gente sabe que tem a questão do jornalista na área gastronômica, a gente tem o marketing alimentício, né, marketing em nutrição, propriamente dito, de como trabalha essa comunicação, de como trabalha essas informações na área de nutricionais. Então, ou seja, é como você disse, é um campo que todo mundo usa, né? É um campo que todo mundo precisa. Mesmo se a gente for para a área, eu quero fazer matemática, eu vou precisar da comunicação, porque eu vou precisar falar, eu vou precisar de ter uma tonação. E quem é esse profissional, às vezes, que vai trabalhar o modo de falar, né? De como apresentar? Pode ser um jornalista? Pode ser um fonoaudiólogo? Pode. Né? Os dois têm essa mesma habilidade, só que um mais específico que o outro. Então, assim, a gente é de todo mundo. Né? A gente é de todas as áreas. O Cauê está te perguntando na sua opinião, quais as principais características que um bom jornalista precisa ter? Eu acho que o fundamental, acho que o primordial é saber ouvir. Né? Quando a gente... por que saber ouvir? Porque justamente para não ter esse trabalho digamos assim, das informações controversas. Porque o saber ouvir, se eu começo a entender e não tenho essa resposta imediata, eu não faço a pergunta logo na cara, eu consigo pegar os elementos, eu consigo entender o que a pessoa está tentando me passar para poder perguntar e dar um feedback. Não é eu chegar e falar assim, bora, é isso que eu quero saber. Não. Deixa a pessoa falar, vai escutando, faz o processo do psicólogo. Vai escutando, vai trabalhando, e depois sim você começa a trabalhar a sua fala. Porque o jornalista não é chegar e perguntar, fazer a pergunta, é ele trabalhar a pergunta para, de certa forma, seduzir o entrevistado ao ter alguma informação que ele não quer falar, mas, de repente, na pergunta, nas entrelinhas, ele consegue fazer que o jornalismo, que o entrevistado, na verdade, ele solte.
ele E volta... consegue filtrar, né? Isso. Aí por isso que a gente fala, a gente não é questão de ser fofoqueiro, tá, gente? É porque a gente precisa trabalhar essa informação, a gente precisa estar atenado, principalmente nos discursos, de como esse discurso está chegando e como eu estou recebendo e o que está por trás dessas entrelinhas. Só que para mim entender por trás das entrelinhas, eu tenho que entender o que está acontecendo. Se é para falar de pandemia, ótimo, vamos falar de pandemia, mas eu tenho que entender não estou falando conhecer tudo, mas eu tenho que entender o geral do que está sendo trabalhado. Porque assim como o jornalista ele está ali na frente, ele pode ser testado pelo entrevistador e o entrevistador ele pode soltar uma fake news, mesmo ele sendo uma fonte confiável, e o jornalista cair nessa fake news da fonte e que acaba, então, denegrindo a imagem do jornalista. E não é nem da fonte, é do jornalista que levou em consideração. Exato. Só para finalizar aqui na questão do esporte, o Juan perguntou que para ele ser jornalista de esporte, ele precisa se formar em educação física? Não, ele pode entender de esporte e seguir no ramo do esporte dentro da faculdade de jornalismo, correto? Exato. Por exemplo, quando a gente tem essa área, né, no esporte como principal, o pessoal que gosta de futebol, normalmente o pessoal que gosta de futebol, ele já sabe algumas técnicas, já entende o movimento. Então, quando ele vai para a área do jornalismo esportivo, ele só vai, então, aprimorar o que ele já sabe. Não precisa ser um educador físico. Agora, o que a gente deve ter em mente que nessas produções jornalísticas, seja na área esportiva, seja na área de moda, seja na área nutricional, seja na área política, elas são construídas, tá, galerinha, em cima de um pensamento crítico. Né? A gente tem que ter esse pensamento crítico sobre os assuntos. É aquele como eu disse para vocês, a gente tem que ser neutro, mas a gente também tem que saber colocar um pouco de emoção, né? Um pouco de emoção nessas nossas informações, justamente porque a gente somos formadores de opinião. Mas é aquele formador de opinião que ele tem que ser neutro, ele não pode colaborar. Douglas, estamos chegando aí, o quê? 1h10 já de bate-papo, então se você quiser finalizar, quiser fazer alguma consideração a mais, fica à vontade para a gente já ir finalizando. E o pessoal que quiser mandar pergunta, já vai mandando. Vão mandando. Para a gente já indo encaminhando para o fim. E foi tão rápido, nossa, passou rápido o tempo. A gente ficou nesse bate-papo, foi muito legal, eu gostei bastante. O que eu acho que a gente deve levar em consideração que quando a gente pensa então no jornalismo, não é pensar que é só o close da TV, né? Que eu acho que isso que o pessoal pensa, né? Eu acho que é o fundamental. E que o jornalismo aí, ele tem várias áreas, ele tem várias atividades e que a gente pode então trabalhar nossas habilidades comunicacionais, seja na área da voz, seja na capacidade de escrita, seja na nossa área imagética, né? Seja na produção, né? Eu quero fazer uma novela. Posso fazer uma novela? Posso fazer uma novela. Então, como eu vou fazer esse roteiro? Como que eu vou pensar? Né? Então, a gente tem vários mecanismos. Galerinha que gosta de cinema, show, cinema está aí. Né? A gente tem essa habilidade, a gente tem essa disciplina, a gente trabalha com audiovisual, não é só com reportagem na TV. Os documentários que vocês assistem, os filmes dos Vingadores que vocês assistem, provavelmente tenha, né, aí o profissional de comunicação, o profissional de jornalismo inserido nesse mecanismo justamente para fazer essa atividade, auxiliar na produção da informação e na construção da comunicação propriamente dita. Eu acho que a dica também para quem quer seguir essa área é não deixar de falar, mas é muito importante, é uma boa leitura, né? Continuar se manter informado, ler sempre, ler notícias, se você quer seguir nessa área de jornalismo, porque eu acho que isso é fundamental. O jornalista que aparece na câmera só recebe quando está na frente da câmera? Não, gente, vocês estão pensando o quê? Na verdade, o estar à frente na câmera, tá? O estar na frente é uma parte da atividade.
é aquela hora que a gente está apresentando o jornal, tá? É aquela 1 hora das 10 horas que já passou, né? Então a gente tem que pensar na editoração, na sequência de como as matérias vão ser apresentadas, de como elas vão combinar, né? A gente tem que pensar em todo esse mecanismo. Não é só ali, naquela 1 hora, não. Por exemplo, a galera do JL1, do que faz o Bom Dia Pará, se eu não me engano, eles têm que chegar às 5 da manhã, né? Sim, na verdade, não é, digo nem 5, se não me engano, chega 4 horas da manhã, porque tem o processo não é só tomar banho em casa, toma banho, chega lá, tem o cabelo, tem a maquiagem. Das meninas, obviamente, demora um pouquinho mais, né? Então, aí vai conhecer o que vai ser pautado, né? Quais são os assuntos que vão sair, quais são os horários, qual é o roteiro, né, dado no noticiário, justamente para não dar aquela brecha assim, e agora, o que vai acontecer? Né? Então, a gente tem que entender o que vai acontecer ali também naquele momento. Tá vendo, gente? Então não é só chegar e aparecer na frente da câmera, tem toda uma preparação por trás. É basicamente parecido com o que a gente faz aqui no Summit. A gente faz toda uma preparação. Esse Summit de jornalismo, eu estou há 1 semana conversando com o Douglas, né, Douglas? Para a gente poder apresentar isso para vocês hoje. Então tem toda uma preparação por trás, não é só chegar e fazer. E a gente tem que pensar também na questão dos improvisos. Porque os improvisos, eles surgem ali, né? Dá um corte, acontece até isso, você vai ficar sem falar a matéria, né? Você tem que ter um plano B ali para poder engatar o outro assunto e mudar o contexto. E isso funciona principalmente na rádio. A rádio, eu acho que é mais delicada nesse momento, que é um erro ao vivo e você tem que dar um jeito ali, né, de modificar, de melhorar. É verdade. É verdade. Eu cometi um erro ao vivo uma vez, eu estava ao vivo no programa, e cometi um erro, falei uma palavra que eu não poderia ter falado. Na hora, o chefe ligou e mandou mensagem e falou: "Ah, você falou isso e não poderia ter falado." E, nossa, foi bem tenso, hein? Mas... Não, pois é, já foi. Aquele momento foi. A gente jogou uma música. Não, mas então, acho tipo assim, a gente tem os cuidados, a gente vê também que surgem os erros na TV, né? E a gente tem que ter aquele também jogo de cintura, de trabalhar todas essas informações que vão acontecendo. Vamos ver mais comentários aqui. Pessoal agradecendo, que foi maravilhoso. Adoraram o Summit. Obrigada por a gente proporcionar conhecimento. Obrigado. E eu quero agradecer ao Dilson, que deve estar aí também. Não sei se ele ainda está online. Dilson, nosso amigo querido, que me indicou o Douglas. Muito obrigada por essa indicação maravilhosa. Foi um bate-papo show de bola. A Cindy, que está aí também, que vai ser a nossa convidada, a nossa próxima convidada, vai falar sobre psicologia. Olha aí a responsabilidade. Tenho certeza que ela vai trazer um conteúdo muito bom para os nossos alunos também. Logo, logo vocês saberão a data desse Summit. E a galera que está ao vivo no Facebook também com a gente. Eu gostaria de agradecer, porque a gente está aqui no Zoom e está no Facebook também, online. E vai ficar gravado lá no Facebook depois para o pessoal assistir. Então, eu gostaria de te agradecer, Douglas, pela participação. E agora é com você as suas considerações aí, do que você achou e do que você quer falar para a nossa galerinha. Bom, galerinha, primeiramente eu quero agradecer a Radassa pelo convite, por estar participando e dividindo esse momento aqui com vocês, né, de estar trazendo um pouquinho dessa profissão que eu gosto, né, não tem como falar que não gosta, né, então a gente eu acho que é sensacional a gente trabalhar com informação, trabalhar com comunicação, eu acho que é ela que move a questão do mundo, né, e quem realmente está aí, não, eu quero fazer jornalista, eu quero ser jornalista, eu quero trabalhar com comunicação, eu quero ser um comunicólogo, né, como a gente diz. Então, né, abracem essa causa, porque é um mundo de oportunidades, é um mundo aí bem amplo de a gente se inserir dentro do mercado de trabalho. Exatamente. Galera, tirem print da tela. É o desafio que eu lancei lá no começo para vocês. Printem a tela. Coloquem a nossa hashtag Somos Sammiteiros, me marca lá, @RadassaRalha, marca o Cidade Belém, que eu vou estar repostando todo mundo que participou aqui no Summit com a gente. O pessoal já curtindo aí a ideia de psicologia, semana que vem ou na próxima a gente já vai estar tendo esse Summit sobre psicologia.
para tirar todas as dúvidas de vocês. No mais, Douglas, muito obrigada por participar. Obrigado a você, por tirar um Adassa. tempinho para falar com os nossos alunos, com a gente. E todo mundo que participa aqui do Summit, galera, não nos cobra nada por isso. Eles vêm por amor mesmo à profissão e para explicar para vocês o que é a profissão que eles fazem, que eles exercem. Então, a gente agradece em nome do SEDASP Belém por você estar participando aqui com a gente. E até as próximas. A gente se encontra aí no Até a mercado próxima, com profissional. certeza. Né? Com certeza. Até mais, então. E obrigado aos alunos. Tchau. A gente vai abrir para a professora gente. Fabi. Professora Fabi, gostaria de falar com os seus alunos alguma coisa, os professores que estão aí online. A gente sempre faz um after, Douglas. Então, a gente encerra, mas a gente fica conversando ainda com os alunos, fica batendo um papo. Então, se quiser, fica à vontade. Tranquilo, tranquilo. Cadê a prof. Fabi? Opa, tô aqui. Muito obrigada, Douglas. Foi show. Esclareceu a dúvida de toda a galera aí, todo mundo muito empolgado aí no chat, né? Então, te agradecer por fechar essa parceria com a gente aí, com todo mundo, né? E os alunos estão super empolgados também para a próxima profissão, né? A gente vai falar de psicologia também, é uma profissão que todo mundo estava pedindo muito, mandando sugestões no nosso direct aí. Então, galera, mandem aí mensagem agradecendo o Douglas, que ele vai estar lendo a mensagem de vocês. Deixa eu ver, ó, galera. Exatamente. A galera agradecendo aí, muito obrigada. Lembrando que vocês têm que marcar a gente lá, dar um print na tela. Deixa eu dar um share aqui na minha apresentação para vocês darem um print da tela, marcar a gente, que a gente vai estar dando repost aí em todo mundo. Espera aí. Deu um erro aqui no meu PowerPoint. Prof. Fabi, só a senhora resistente aí até agora? Sobreviveu à chuva. Sobreviveu à chuva. Cadê? Tá eu aqui, a chuva... Galera faltou tá com luz aqui em casa, foi uma coisa. Cadê os profs? Espera aí que vai aparecer minha tela aí. Ei, galera, marquem lá, hein? Bora subir a hashtag Somos Sammiteiros. Essa hashtag aí foi criada com muito carinho por nossos alunos. E todas as vezes que a gente termina um summit, a gente faz esse uso dessa hashtag aí. Que a galera gosta muito. Aí. Deem o print da tela. Marquem a gente. Marquem o @ do SEDASP Belém. Summit Guia de Profissões foi show. Deixa eu passar aqui mais uma vez. Já sabe, marquem também o meu @. E só para informar, lembrando todos vocês que a gente está com sorteio lá no nosso Instagram. Então, dei uma passada por lá. Olhem o nosso sorteio e a gente vai encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Douglas. Tchau, obrigada. tchau. Até mais, Daça. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Deixa eu encerrar aqui. Tchau, prof. Fabi. Tchau.